Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a nossa aula do dia 20/2, né? Então, é a segunda parte da aula. A gente está começando a gravar. Na primeira parte, nós falamos e finalizamos com os conceitos de circulante e não circulante, tá? Muito bem. Tudo bem, Glauci? Tudo bem. Então, vamos lá, gente. A gente tem o seguinte, ficou claro aí o conceito? Fabiana, a Márcia falou que sim. Então, o que faz a diferença entre um conceito e outro é justamente você identificar a data final do seu balanço, tá? É isso que vai fazer a diferença, tá bom? Muito bem. Continuando aqui, ó. Então, a gente falou aqui, só voltando. Então, ele tem que ter, ó, espera-se que ele seja realizado no ciclo operacional da entidade, é mantido com o propósito de ser negociado, ou seja, são ativos mantidos para negociação, espera-se que seja até 12 meses da data do balanço e tem que ser equivalente de caixa, tá? E aqui a gente entra no conceito de ciclo operacional, como eu falei para vocês, para definir os 12 meses, tá? Então, o que a gente tem lá? Ó, todos os demais ativos que eles não vão lá no circulante, eles são não circulante. Ponto. Aquilo que não é circulante é não circulante. E aí a gente tem que considerar os prazos, como a gente já definiu. O seu balanço considera mês a mês ou considera 31 de dezembro. Então, é a forma como você vai considerar. Então, este pronunciamento utiliza o termo não circulante para incluir ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza associada a longo prazo. Então, seriam aqueles itens, aquelas aplicações financeiras mantidas até o vencimento ou aplicações financeiras disponíveis para venda, tá? Bom, não se proíbe o uso de descrições alternativas. Você pode ter uma nomenclatura diferente desde que o sentido seja claro, tá, pessoal? Não dá para a gente ficar criando nome e nomenclatura, porque senão isso dificulta a chamada compreensibilidade, tá? E aqui ele fala, então, o ativo não circulante deve ser dividido hoje em realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Antes da lei 6.404, desculpa, antes da lei 11.638, a gente tinha... você não tinha ativo não circulante, era ativo circulante, realizava a longo prazo. Dentro do longo prazo você tinha o ativo fixo ou ativo permanente, que você tinha investimento imobilizado e na época diferido, tá? Então, a gente tem uma mudança aqui com o CPC. Então, no longo prazo, bens e direitos que se realizarão após o final do exercício seguinte, ou seja, após os 12 meses ou após os 24, 12 meses da data do seu balanço, como nós vimos. Investimentos. Esse conceito aqui, gente, esses três conceitos aqui, eles não são conceitos, esse de circulante aqui que nós estamos vendo, eles não são os conceitos da norma. Eu que acrescentei, tá? Esses conceitos aqui, basicamente, eu peguei até do livro do professor Eliseu Martins, né? Ó, gastos ativáveis em função da sua vida útil, que vão gerar benefícios econômicos futuros, tá? Então, a gente tem diversos tipos de investimentos. O longo prazo, pessoal, aqui, voltando só um pouquinho, no longo prazo, tirando caixa e bancos e algumas aplicações financeiras, o restante, tudo que eu tenho no circulante, eu vou ter no não circulante, com exceção basicamente do estoque, né? O estoque, eu não vou ter no longo prazo, tá? A não ser que você tenha adquirido uma quantidade extremamente grande de mercadorias para revenda e você sabe que você vai demorar muito tempo para você poder revender. Então, você até poderia colocar, mas via de regra, estoque é circulante, tá? Bom, o restante das contas pode estar no longo prazo. No investimento, então nós temos investimentos em outras empresas, propriedade para investimento, nós temos ações, né, de outras companhias, obras de arte, enfim. Tudo aquilo que você adquiriu e que é algo que você não pretende vender e que ele está lá para valorização, ou seja, ele não está lá, você não ganha, você não tem benefícios com eles por meio do uso, porque se for por meio do uso, então cai aqui no imobilizado. Representa bens e direitos corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou exercidos com essa finalidade. Fala que, inclusive, os decorrentes de operações que transfiram às companhias o risco e controle desses bens, ou seja, que ele está falando nesse finalzinho do leasing, né? Então, quando você tem essa transferência de bens e direitos lá conforme o leasing, então você classifica aqui também no imobilizado, tá?
e o intangível, né? Então são os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, ou seja, não têm substância física, destinados à manutenção ou exercidos com essa finalidade. Então, basicamente, isso aqui são os ativos. O passivo, pessoal, ele fala que o passivo circulante, ele é praticamente igual, o mesmo conceito que eu aplico para o circulante ativo, eu preciso aplicar para o passivo também. A diferença é que aqui nós estamos falando de dívida, e lá nós estamos falando de bens e direitos. Então, espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional, né? Lá nós estamos falando que espera-se que ele fosse realizado. Ó, se está mantido para a finalidade de ser negociado, esse é igual. Deve ser liquidado, lá ele falava, deve ser realizado no período de até 12 meses. E aqui tem esse item D que é diferente, ó. A entidade não tem o direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. A entidade não tem o direito incondicional de diferir a liquidação do passivo. Então, se ela tiver esse direito, basicamente não necessariamente é passivo circulante, ele vai ser não circulante, né? Então, imagina que você tem lá, por exemplo, uma dívida com a sua controladora e você consegue negociar isso. Então, é o que a gente falou. Então, isso seria longo prazo, tá? Seria longo prazo, ele sai, então, do circulante. E a gente tem o passivo, tá, pessoal? Desculpa, o não circulante, desculpa. Que ele está dividido no exigível a longo prazo e patrimônio líquido. Então, veja que aqui a gente tem menos grupos. Do passivo é passivo circulante, exigível a longo prazo e patrimônio líquido, tá? Então, no longo prazo, as obrigações que são após o final do exercício seguinte, assim como realizava a longo prazo. Patrimônio líquido. Então, aqui a gente tem o investimento inicial dos sócios, mais as suas variações. Então, é o aporte de capital, mais os lucros ou prejuízos, que são as variações decorrentes aí do resultado. Muita gente chama de riqueza líquida da empresa. Né? O conceito de patrimônio líquido a gente vai ver aí depois, a gente vê no CPC 0, mas ele vai falar assim, que patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da companhia depois de deduzidos os seus passivos, ou seja, é o líquido que sobra dos ativos menos os passivos, tá? Isso é patrimônio líquido. Aí a gente entra na DRE. Até aqui, pessoal, tudo bem? Balanço, tranquilo, fácil, né? Balanço não tem muita, digamos, dor de cabeça, é bastante simples. Como eu disse a vocês, o fator que mais gera um pouquinho aí de assim, dúvida ou questionamento é a questão do circulante e não circulante. Diga, Daiane. Não, foi sem querer, professor, desculpa. Não, tudo bem. Então vamos lá. Agora vamos falar então de DRE, pessoal. A DRE, com a mudança aqui das normas, né, tem algumas modificações que a gente vê, tá? Vamos lá. Então, a DRE. Bom, então a DRE, né, fala que você tem a demonstração do resultado e outros resultados abrangentes, tá? Deve apresentar, além das seções da demonstração do resultado e de outros resultados abrangentes, o total do resultado, do período, lucro ou prejuízo, total de outros resultados abrangentes, que pode estar tanto na DRE, enfim, mas, ou na DMPL, e resultado abrangente do período, sendo o total dos dois, né? Resultado abrangente mais outros resultados abrangentes. Aqui ele fala, ó, então, aquilo que a gente tinha comentado, ó, se a entidade apresenta a demonstração do resultado separada da demonstração do resultado abrangente, ela não deve apresentar a demonstração do resultado incluída na demonstração do resultado abrangente. Então, se eu vou apresentar de forma separada, tá? Então o resultado apresentar a demonstração do resultado, os resultados precisam ser diferentes, mas de forma que você consiga identificar os dois, tá? A gente vai ver a figura aqui das duas demonstrações, vocês vão ver que é bem possível fazer isso. Muito bem. Então a DRE ela apresenta todos os itens de receita e despesas que foram reconhecidas no período, tá? Exceto aqueles que são reconhecidos no resultado abrangente, conforme pedido ou exigido pelas normas. Por quê, gente? Outros resultados abrangentes são itens que vão para o resultado do período, mas eles vão se realizar somente em períodos futuros. Então ele não entra na DRE agora. Ele só vai entrar quando isso for realizado, o que demora, tá? E aqui ele dá também, assim como nós vimos no ativo e no passivo, ele dá aqui as principais rubricas, né, as principais contas. Fala aqui, ó, então receita, custo, lucro bruto,
Gente, vejam que aqui, essa ordem de contas, ela praticamente já está dentro do, digamos assim, no formato que você tem que ter a DRE, tá? A DRE, assim como o balanço, tem que ter um formato específico, não dá para ser diferente, até porque a gente tem, você tem a questão teórica, mas também tem a questão legal, tá? Ó, então a gente tem aqui, ó, então quais as contas que a gente tem que ter? As receitas, então você tem receita bruta, deduções, receita líquida, pode ver que aqui ele já começa de receita líquida. Desculpa, você tem custo dos produtos, das mercadorias ou serviços, lucro bruto. Depois, nesta ordem, hein, gente? Ó, despesas com vendas gerais e administrativas, outras despesas e receitas operacionais, parcela de reconhecimento da equivalência patrimonial, seja despesa ou receita, resultado antes das despesas e receitas financeiras, despesas e receitas, resultados antes dos tributos sobre o lucro. Tributo sobre o lucro, resultado líquido das operações continuadas. Depois, operações descontinuadas, né, o valor líquido dos seguintes itens. Ó, veja que aqui ele fala. Resultado após o tributo de mensuração ao valor justo das despesas de operação descontinuada. E só aí você tem o lucro líquido do período. Aqui a gente tem a estrutura. A Márcia deve lembrar, acho que ela está aqui na sala, né? Quando a gente fez o treinamento com o preparatório para o exame de suficiência, eu falei bastante sobre a estrutura da DRE. Então, tá vendo, Márcia? A estrutura, ela precisa ser seguida e um monte de questões do exame de suficiência, eles estão pautados exatamente nesta norma aqui, tá? E, ó, a estrutura da DRE, pessoal, basicamente é essa aqui que vocês estão vendo. Tá? Então, a gente tem, ó, a gente começa aí com a receita líquida. Gente, tem dois detalhes aqui. Tá vendo que a gente começa com receita líquida? A pergunta que eu faço é, por que a gente não começa com a receita bruta? Significa que a receita bruta foi eliminada aí do nosso plano de contas, ela foi eliminada aí do nosso balanço? O que vocês acham? É que tem duas formas, né? Uma é pela lei e a outra é pelo CPC, não é? Alguma coisa assim? Basicamente. A forma de demonstrar? Assim, a estrutura é a mesma, tá, Daiane? Das duas. É que quando a gente vem aqui pela norma, a norma diz que a gente começa pela receita líquida, tá? Por quê? Porque aí você está seguindo um padrão internacional. No padrão internacional, a gente começa pela receita líquida pelo seguinte, porque o que você tem entre a receita bruta e a receita líquida, você tem as deduções. Pode ver que o nome já diz, são deduções da receita. Eu nem considero isso como custo e nem considero isso como despesa. O que tem ali, basicamente, nós temos devoluções, os tributos sobre vendas, vendas canceladas, né? Então, esses são itens que eles não são, digamos, eles estão embutidos na receita bruta, mas eles não fazem parte daquilo que é efetivamente a receita da empresa. Então, a gente separa. A demonstração, ela começa a partir da receita líquida, tá? Tô falando isso quando você... É o famoso vamos para o que interessa, né? Oi? É o famoso vamos para o que interessa. Exatamente. Né? Você vai olhar, eu preciso saber essa informação aqui. Exato, mas tem um detalhe, viu, Alex? Por exemplo, você pega ali a Daiane, que está no escritório, né? O próprio Fabiano, que está lá na Contimate, por exemplo. Então, veja, e eu aqui posso me considerar aqui também. Na hora que eu vou gerar o meu balanço, na hora que eu vou mandar ele para o cliente, se ele sair do sistema, eu não tenho como apresentar um balanço direto do sistema, partindo da receita líquida. Porque normalmente os sistemas, eles usam a sua estrutura como eu diria, que você tem no plano de contas. E o plano de contas, ele começa pela receita bruta, né? Então, é o que a Márcia está falando aqui. É isso aí, Márcia. Para fins de publicação, então, você começa para a receita líquida. Mas, por exemplo, você pega lá, você vai emitir o seu balancete, você vai ter lá receita bruta, deduções, receita líquida. Na hora que você vai fazer para o seu cliente, ou se você vai publicar, ele começa com a receita líquida. Tá? Por que isso? Isso é para seguir o padrão internacional, mais ou menos como o Alex falou. Vamos para o que interessa. Qual é o recurso da empresa? Não é a bruta, é a líquida.
certo? Por quê? Porque os impostos é do governo, acabou. Para mim não interessa. Então interessa a receita que eu consigo gerar no meu negócio. Tá claro isso aí? Então pode ver que a gente começa aqui pela receita líquida, tá? Aí você tem custos, lucro bruto, aqui não tem muita diferença. Vejam, gente, que na nomenclatura a gente não tem, embora a gente tenha aqui ó, outras receitas e despesas operacionais, né? Como a gente consegue ver aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Vamos lá, deixa eu marcar aqui, ó. Tá? Essas outras receitas e despesas operacionais, pode ver que aqui eu não tenho um nome falando despesas operacionais, né? E depois despesas não operacionais. Por quê? Hoje na DRE tudo é considerado operacional, tá? Muita gente vai falar assim, mas para calcular, sei lá, o EBITDA, para calcular não sei o quê, para fazer cálculos gerenciais, a gente separa. Gente, tudo é operacional, tá? Tudo. Para fins de normas. Para a Receita Federal, ele ainda separa aquilo que é considerado operacional e não operacional. Para fins de apuração de tributos, se a Solange estivesse aqui, ela com certeza ela já falaria isso, mas a gente tem que separar. Então, quem aqui de vocês apura lucro real, precisa ficar atento, né? Porque a gente tem, digamos, como eu poderia dizer, por exemplo, uma venda de imobilizado para fins fiscais é uma venda, é uma receita, um ganho ou uma perda não operacional. Esse ganho só posso abater com perdas não operacionais e vice-versa. Não operacionais. Agora, do ponto de vista de norma, gente, tudo é operacional e, na minha opinião, faz bastante sentido. Quando a gente tem resultados, por exemplo, na venda de imobilizado, a gente fala assim, estou vendendo imobilizado, não faz parte da minha operação. Então, ó, aí eu separo da seguinte maneira, ó. Quando a receita que você tem, que faz parte da operação, do seu negócio, aquilo que você vende, está aqui, ó. Tá? Estaria aqui, ó. Tá? Aqui em cima. Os outros resultados, pessoal, eles estariam aqui, ó. Tá? Então você tem essa diferença. Então, automaticamente, eu não me preocuparia em ter lá receita e despesa operacional, tal, porque já está ali, certo? Já está ali no, digamos, dentro da estrutura, nessa separação da estrutura, tá? Professor, Oi, pode falar. isso aí não vai de acordo lá, que é aquele termo lean accounting? Como que eu não entendi? O lean accounting, não sei se você já ouviu essa expressão, lean accounting, contabilidade enxuta. Basicamente, pode-se dizer que sim, porque a gente tem aqui essa questão dessa estrutura, né, que vem das normas internacionais, procedimentos internacionais, mas acho que eles devem seguir essa linha. Por quê? A ideia é, digamos, embora, viu, Alex? Gente, eu até vou pesquisar, vou anotar aqui, tá? Vamos ver se eu consigo isso daí. Ó, tô anotando aqui no meu tablet, tá? Pesquisar nova DRE. Bom, embora tenha essa situação, Alex, a gente tem uma mudança que vai ocorrer logo na DRE. Então, como a gente está falando de DRE, vamos ver se na próxima aula eu trago isso daí para a gente poder, como eu diria, ver a diferença entre uma e outra, tá? Mas o fato é assim, essa coisa mais clean, mais light, facilita muito a questão da análise, né? Porque antes a gente tinha... Dentro desse contexto também, meio que não separa mais despesa e custo, tudo acaba se tornando custo dentro desse lean accounting. Estava dando uma lida, uns artigos aí de fora, eles não estão mais olhando separação de custo e despesa. Para eles, acabam sendo englobados como custo. Então, ou talvez assim, tudo como despesa, né? Porque se você eu sei que a Toyota já está usando esse sistema. Esse modelo, né? Accounting. Por exemplo, se você vê o CPC 26, não, o CPC 0, que dá o conceito de despesa, receita, ele não fala, ele não define custo, ele só define despesa. Tá? Porque, na essência, você não tem custo, tudo é despesa, tudo é considerado despesa. Então, por isso que talvez eles estejam seguindo essa linha. E talvez, muito provavelmente, essa linha já é a nova, digamos, versão da DRE que o pessoal está adotando.
Eu vou deixar até um negócio aqui, professor, a Dai vai lembrar. Eu lembro que para a ANEEL tem uma questão lá que nós íamos entregar um relatório e pagou uma auditoria para fazer um relatório lá para nós entregarmos, porque até então a gente não tinha competência de fazer, a gente não sabia como fazer. E na parte da despesa, a ANEEL considera a despesa, o grupo de despesa, como um grupo custo. de movimentação, como é que fala? Transitório. Tá. Depois você transfere para o custo. Certo era esse. Então, a própria ANEEL já considera tudo como custo. Claro que, na essência, tudo é despesa. E eu lembro que, na época, ficou uma baita diferença lá, né, Dai? Ficou, acho que uns 8 milhões lá sendo justificado como conta transitória. Depois eu fui analisar o relatório, fui dar uma fuçada e entendi que, se eu considerasse tudo como custo, eu não teria aquela diferença. Entendi. Aí eu conversei com o pessoal na época lá, me falaram que eu era louco. Falei, não, você tá errado, você tá errado, você tá errado. Aí eu peguei e mostrei. Falei, agora? não, ó. Aí nós fizemos a reclassificação dentro do sistema para gerar um balanço, já considerando tudo como custo, nas parametrizações, e deu certo. E a gente não teve mais essas divergências. Então, porque até então, eles não fazem essa separação. Mas agora você já está fazendo, vocês estão fazendo nessa nova linha, ou não? Para a ANEEL, sim. Que é um relatório específico lá deles, nós fazemos um controle à parte dessa forma. Aí precisa ver se isso é um procedimento, digamos assim, qual a finalidade que eles têm com esse controle, né? Mas eu vou até dar uma olhada nessa demonstração. Como é que você falou? O termo em inglês aí é... Lean Accounting. L-E-A-N, Lean, de limpo. Não, Lean, né, de enxuto. E Accounting. Tá. Eu vou dar uma olhadinha aqui. E vou ver também essa nova DRE, porque já tinha... Eu não sei se eu baixei aqui. Eu recebi um artigo falando sobre isso, tal, porque eles querem fazer já uma DRE que dê uma demonstração um pouco mais, digamos, de mercado, um pouco mais operacional. Então, gente, esse modelo que a gente tem, que a gente vai usar, vamos falar assim, como eu diria, de DRE, hoje, que a gente está falando aqui, está discutindo, talvez no próximo exercício não seja mais assim. Tá? Muito provavelmente no próximo exercício isso deve mudar. Então, você tem também essa linha aqui do Lean Accounting, né, que o Alex está falando, que são procedimentos cujo objetivo digamos assim, é facilitar, é diminuir o excesso de, às vezes, de conceitos, né? Você tem muito conceito, você tem muitas classificações, e para quem é externo à empresa, principalmente, isso dificulta bastante a análise, né? Isso dificulta bastante. Eu não sei, eu ainda sou favorável a essa separação de custo e despesa, tal, né? Por quê? Porque quando a gente está falando aí por exemplo, de análise, no meu entendimento, tá? Estou falando ainda porque eu ainda não fiquei muito convencido ainda, mas quando a gente está fazendo uma análise considerando custo e despesa, eu acho importante, porque, claro, vem pela minha formação. Eu entendo assim, que a gente colocar tudo numa conta só de custos, teoricamente, ou colocar tudo numa conta só de despesas, né? O que me parece isso pensando em termos de análise de resultado? Porque assim, para mim é muito claro, né? Eu sempre brinquei, a Márcia deve lembrar aí, né? A Márcia vai lembrar bem, né, Márcia? Antes do leite e depois do leite, né? A Glaucia também, né, Glaucia? Olha lá, a Glaucia está concordando. Antes do leite e depois do leite. Isso separa custo e despesa para mim, né? Fica muito claro. Então, tudo que é custo a gente considera como para produzir o produto, e tudo que é despesa para gerenciar, isso para mim, em termos de análise, fica, digamos assim, mais fácil. Mas eu tenho que lembrar que eu já sou mais antigo aí que vocês, sou mais velho que vocês, e já tenho esse negócio muito mais arraigado dentro de mim. Mas eu preciso... Você tem o centro de custo, né? Oi? Hoje você controla por centro de custo, né? Exatamente. Não necessariamente você precisa mais dessa separação. É que... Eu já vi balanços assim, inclusive, Alex. Na verdade, assim,
pelo centro de custo, você trataria tudo como despesa. Eu tive um cliente, e isso faz tempo já, hein, não é de agora não. Eu tive um cliente que ele fazia lá uma DRE, a gente fazia eu fazia o balanço de acordo com a lei que eu tinha que fazer, mas gerencialmente eu pegava aquele número e montava um relatório junto com ele, que era basicamente assim, você tinha as contas lá, receita e já direto todas as despesas, custo, tudo misturado, não separava. E ele vinha de uma multinacional, né, uma multinacional acho que sueca, se não me engano, e era feito assim, já era, isso ó, estamos falando há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, para você ver, faz tempo. E ele já fazia dessa forma. Eu confesso que naquele momento eu tinha uma certa dificuldade, mas hoje, como a gente já tem os sistemas, como a gente já consegue fazer essa separação centro de custos e tal, fica um pouco mais fácil. Mas assim, se a gente considera tudo como custo ou tudo como despesa, eu ainda tenho uma certa reticência com relação a isso. Mas eu acho que a gente deve caminhar para isso. A nova DRE, se não me engano, ela tem umas características bem diferentes dessa que vocês estão vendo aqui, né? Ó, dessas que eu estou projetando aqui para vocês, ó. Tá? Ó, ela tem características bem diferentes, tá? Por quê? Porque quando a gente vai pegar aqui, por exemplo, eu vi uma palestra essa semana não, há 2, 3 semanas atrás, do professor Perrone, vocês devem conhecê-lo aí, né? E lá no Sindiconte. E participei, foi bem bacana, e ele apresentou a DRE, e ele fez um comentário assim, de que a DRE hoje, ela está muito mais gerencial do que era antes, porque, por exemplo, se a gente for pensar aqui, ó, vamos olhar a DRE, né? A gente tem, do ponto de vista, digamos, de tomada de decisão, a gente tem o chamado, vou anotar aqui em cima, tá? Ó, a gente tem, deixa eu colocar pequenininho. Opa, faltou um I aqui. Você tem o EBITDA e você tem o EBIT, não é isso? E depois você tem o NOPAT aí, não é isso? Vocês conhecem essas siglas, pessoal? EBITDA, EBIT e NOPAT? Vocês conhecem, não? Só conheço o primeiro. No Pátio, não sei qual que não. Vamos lá. É que a gente tem assim, ó. Na verdade, o EBITDA, né? O primeiro aqui em cima. Opa, cadê? Esse primeiro aqui é o chamado Earns Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization. Ou seja, seria o lucro, né? O ganho antes dos juros. Ó, o juros está aqui, ó. Aqui, ó. Né, ó. Tá aqui. Tax tá aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo, tax, né? Ou aqui, desculpa, não é aqui. Se bem que tem uma parte aqui, né, ó, e uma parte aqui, ó. Então você tem o tax aqui, aí você tem depreciation e amortization. Aqui na DRE a gente não consegue ver o EBITDA direto, tá? Por quê? Porque a gente teria aqui, então você tem parte da depreciação e amortização, ela tá aqui no custo e parte ela tá aqui nas despesas. Então, é difícil a gente analisar isso. Agora, se eu cortar, digamos, a depreciação e amortização, a gente cai aqui, ó, no EBIT, tá? Que é, ó, tá vendo? É o Earns Before Interest and Tax. Ou seja, é esse resultado aqui, ó. Então, aqui, ó, vamos lá, peraí, deixa eu apagar aqui, ó. Esse número aqui, ó, resultado antes das receitas e despesas financeiras e o tributo. Então, aqui você tem o chamado EBIT, tá? Por quê? Porque a depreciação e amortização, ela tá aqui e aqui, ó. E o NOPAT tá aqui embaixo. Falei muito isso aqui na pós-graduação. Eita! E o NOPAT tá aqui embaixo, ó. Que é Net Operating Profit After Tax, tá? Ó, Net Operating Profit After Tax. Então, seria o lucro depois dos tributos, tá? Essa expressão acaba não sendo muito usada porque as pessoas nas empresas estão mais preocupadas. É o resultado do exercício já? É o resultado do exercício. É isso aí, né? Por isso que eu falo Net Operating Profit After Tax.
É o resultado do exercício, é isso mesmo, Alex. É o bottom line, é a linha final. E as pessoas estão mais preocupadas com o EBIT ou principalmente com o EBITDA, né? Então, a nova DRE, gente, quando a gente for estudar aí, vamos ver se semana que vem eu falo sobre ela, ela já traz uma característica para mostrar mais próximo esse EBITDA, né? Mostrar um pouquinho mais próximo essa questão daquilo que é operacional. Por quê? Porque isso facilita a vida digamos assim, dos operadores de mercado. Então, as pessoas que estão investindo, as pessoas que estão, como eu diria, fazendo análise do seu balanço, fazendo análise de classificação de risco, então isso facilita muito, tá? A gente vai, semana que vem a gente vai falar sobre isso aí. Professor, pode falar. Só uma dúvida bem rápida sobre o EBITDA, porque eu sou meio preconceituoso com o EBITDA, eu não gosto dele. Eu acho ele mentiroso. Ele dá uma falsa sensação que a empresa está bem. Quando você olha para eles, porque faz o cálculo da geração de caixa, né? A capacidade de geração de caixa que a empresa tem. Eu não gosto, porque eu acho ele não traz a realidade de fato. Vamos lá. Deixa eu só... A compreensibilidade disso. Só cortar um pouquinho o Alex e a Daiane. Aí eu vou pedir para vocês fazerem um comentário. Pessoal, todo mundo sabe o que é EBITDA? Assim, ó, vou escrever aqui, ó. Sabe o que significa isso? Tem gente que fala EBITDA, né? Eu falo EBITDA, tá, pessoal? Porque é uma sigla. Então, por exemplo, se você pega... o EBITDA. Tem gente que fala EBITDA, muito comum. Eu falo EBITDA porque, primeiro, trata-se de uma sigla. É igual FBI. Você fala FBI ou FBI? Bom, em português eu falo FBI, tá? Em inglês a gente fala FBI. Se eu for falar essa sigla em inglês, teria que ser EBITDA, entendeu? Né? Ó, a Daiane falou que na faculdade até comentava que o EBITDA não é um indicador para ser analisado de forma separada. Bom, enfim, vamos falar sobre isso. A pergunta é, pessoal, todo mundo sabe que é o EBITDA, não? Os outros alunos, a Márcia, a Gláucia aí, a Márcia não. Tá, então vamos lá. O Fabiano também não. Então, o EBITDA, pessoal, ele é um indicador de análise, tá? Então, vou voltar aqui na DRE. Então, o que a gente faz? Eu pegaria é como se eu pegasse, ó, aqui a gente tem o EBITDA, certo? Ó, é como se eu pegasse este número aqui e menos, aqui ó, se eu tirasse menos a depreciação e menos a amortização. Por quê? Ó, a minha despesa financeira já está fora e os meus tributos aqui ó, já estão fora. Então, se a gente for pensar nessa demonstração, ou seja, nesses números aqui, o EBITDA é um indicador, pelo menos essa é a função dele, é mostrar o quanto a empresa gera de ganho operacional, ou seja, só na operação. E aí a gente vai fazer a discussão que o Alex e a Daiane estavam comentando. Por que só na operação? Então você tira os tributos, porque tributos eles consomem recursos da empresa, mas não na operação. Eles consomem a partir do lucro, tá? Você tira depreciação e amortização. Por quê? Embora eles estejam diminuindo o seu resultado, eles não consomem recursos, então você precisaria tirar. E outra, a depreciação e amortização, em alguns casos de análise, eles são considerados como um reinvestimento, né? Porque há um certo engano com relação à depreciação consumir caixa ou não, que eu vou falar para vocês. E a própria despesa financeira, o próprio custo de capital. Esses valores, vejam que eles estão relacionados a itens que não são diretamente a operação. Então, quando a gente fala lá, eu estou analisando o meu EBITDA, significa que você está analisando um indicador financeiro que trabalha somente com a sua operação, tá? E aí, pessoal, há um tempo atrás, eu acho, se eu não estou enganado, eu estou colocando em letra maiúscula aqui no chat, pessoal, desculpa, mas é só para ficar bem claro aí para vocês. A instrução CVM número 527, se eu não estou enganado, é essa. Ela trata de como ser o EBITDA, porque quando a gente calculava esse indicador, muitas empresas faziam um monte de ajustes, né? Vou tirar isso, vou tirar aquilo, então é o EBITDA ajustado, é isso e aquilo, e a CVM falou não.
para fazer o EBITDA, para considerar o EBITDA de forma legal, de forma que a gente possa publicar isso e considerar, tem que seguir essa instrução. Tem que ser igual esse valor, tem que ser igual que determina a CVM, considerando todos os resultados, tirando, evidentemente, depreciação, amortização, tributos e juros sobre os empréstimos e financiamentos, tá? Basicamente, isso é o EBITDA, tá bom? Não sei se ficou claro aí. Agora, vamos lá, Alex, você está dizendo que você entende que esse EBITDA, ele é falso, né? Assim, teoricamente. Ele não mostra uma realidade. Eu não gosto, não, porque eu entendo que ele não vai te trazer ele vai te mostrar a operação da empresa, mas quando você olha para a empresa mais que daí fala assim, mas tem que analisar com outras análises financeiras. Tudo bem, mas você vai ver que o EBITDA, ele meio que, eu acho que ele não tem tanto sentido para eu tomar uma decisão, se eu vou investir numa empresa ou não. Ela tem capacidade de geração, ela gera lucro, tudo mais. Porque às vezes ela não ganha tanto dinheiro na operação e ganha com a aplicação. Os recursos investidos. Aí qual que é a finalidade do EBITDA nesse ponto? Nenhum. A empresa vai gerar recursos de outras fontes, não sendo próprio da operação. Hoje você tem empresas que ela ganha mais dinheiro nas aplicações dela do que na própria operação. Exato. Isso, aí depois a Daiane fala aí também, Daiane, seu comentário aqui é bem interessante. Isso acontecia muito quando você tinha, por exemplo, na época quando a gente tinha muita inflação, tá? Basicamente, nenhum de vocês aí, vocês eram muito novos ou praticamente não viveram aí nessa época que a gente tinha uma inflação extremamente alta e as empresas, elas ganhavam mais dinheiro com o mercado financeiro do que com a operação. Então, naquela época, pessoal, a gente tinha uma inflação de 70%, 80% ao mês, tá? Isso significa que você comprava um produto de R$100 hoje, né? E daqui no final do mês você ia comprar esse produto, ele já custava 180, o mesmo produto, tá? O produto mudava de preço de manhã, tarde e noite. Quando eu abria a loja no dia seguinte, já era outro preço. Era uma coisa impressionante. Vocês praticamente não viveram essa época. Eu vivi, eu era novo, eu era moleque, mas eu me lembro, eu já trabalhava, eu tinha 11 anos, eu já trabalhava, então eu conseguia perceber isso, porque o nosso salário mudava todo mês, você perdia totalmente a referência. Então, numa situação dessa, fica difícil você, por exemplo, que as empresas ganhassem dinheiro com o negócio. Elas ganhavam dinheiro no mercado financeiro. Então, funcionava assim. A empresa, ela comprava um produto, digamos, a R$1, tá? Comprava um produto a R$1. Vou dar um exemplo. O mercado comprava uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, R$10. Os valores hoje não são reais, tá? Mas é uma referência. Então, eu fui lá, tive um custo de R$10 naquela garrafa de Coca-Cola. E eu vendia essa garrafa a R$6. Então, eu tenho um prejuízo de R$4. Você concorda? Eu paguei 10 e estou vendendo a 6, eu tenho um prejuízo de 4. Só que é o seguinte, esse valor de R$6, eu recebi à vista do meu cliente que ele está comprando lá no supermercado. E eu pagava para a Coca-Cola em 30 dias. Então, eu ia pagar de acordo com a inflação, só que eu trabalhava com esses R$6 e eu ganhava muito mais dinheiro numa aplicação financeira do que efetivamente na inflação, porque as aplicações, eles corrigiam a inflação e ainda te pagavam juros. Embora os juros naquela época fossem juros baixos, né? Eles tinham juros baixos. Porque quando você tem uma inflação muito alta, normalmente os juros é baixo. Então isso dificultava muito e as empresas ganhavam mais dinheiro, digamos assim, no mercado financeiro do que na operação. Quando você tem a entrada do real em 95, gente, eu me lembro bem, então entra o real em 95, acaba teoricamente com a correção, tá? Na época a gente tinha... Pessoal, eu cheguei a fazer contratos com meus clientes em dólares. Os contratos a gente estipulava em dólar. Por quê? Porque você prestava serviço e todo mês o dólar variava, a gente te cobrava o equivalente a dólar. Depois, com a entrada lá do Plano Real, isso acaba tudo. Você não pode mais indexar, você acaba com tudo. E aí o que acontece? Aí as empresas passam, e aí o EBITDA ganha bastante força, porque você para de ganhar mais dinheiro no mercado financeiro e passa a ganhar mais dinheiro na operação.
Gente, muita empresa passou a ter prejuízo naquele primeiro momento. E aí todo mundo falou, não, tá vendo? Principalmente na época a oposição, né? Porque falou assim, não, tá vendo? O governo mudou aí, colocou o plano real, isso está gerando prejuízo para as empresas. Bom, e muita empresa quebrou também. Muita empresa quebrou porque não tinha operação suficiente, ela só ganhava dinheiro no mercado financeiro. E outras começaram, num primeiro momento, ter prejuízo e depois conseguem reverter, porque elas começam a passar a trabalhar mais na questão do resultado operacional, do negócio em si. Tá? A gente vê isso, gente, no fluxo de caixa. Quando você monta o seu fluxo de caixa CPC3, que a gente vai falar aqui também, lá você consegue ver. Por isso que ele é dividido em operação, investimento e financiamento. É como o Alex falou, né? Então ele não mostra muito bem, porque você pode estar gerando caixa aqui por meio de investimento e tal. Perfeito. E aí entra o que a Daiane comentou. Então, fala, Daiane, faz esse seu comentário que você tinha feito, e aí eu vou comentar, seguir esse meu raciocínio do fluxo de caixa. Você tinha comentado aqui, né? Duas coisas você tinha falado. Que a gente não pode só considerar o EBITDA. Tipo assim, eu não posso tomar uma decisão somente com esse indicador, entendeu? Eu tenho que tomar com outros indicadores também. Foi isso que eu aprendi na faculdade. Tanto é que o professor até brincava, gente, pelo amor de Deus, nunca toma uma decisão só pelo EBITDA, porque vai dar errado. É uma verdade isso. Só que tem muita gente, e a gente vê muitas vezes controller, pessoal já do level C aí, né, de presidente e tal, não sei o que, de empresa, e os caras fazem isso. Sabe por que eles fazem isso? Porque muito, às vezes, vem de modismo. Então, você tem um modismo, saiu aí, você tem uma técnica nova de gerenciamento, de tomada de decisão. Os caras esquecem todo o restante e vai seguir só aquilo ali. Eu peguei ranço do EBITDA por isso, porque os caras lá na empresa que eu trabalho, eles ganhavam bônus em cima do EBITDA. Só que se olhar para a situação financeira da empresa, você olhava assim, isso é mentira. A empresa está mal pra caramba. Não, mas a capacidade de geração de caixa nossa aqui em cima dos nossos recursos são de 18 vezes. Eu falei, e não tá se sustentando. Então é mentira. Então, veja só. Criar um indicador isolado. Aí eu falo, gente, isso não pode, está errado, está mal. Perfeito, é isso mesmo. E aí, Alex, o que você está comentando, a gente pode até fazer uma analogia com o conceito de ativo. Veja só, por que eu não posso reconhecer um ativo contingente? Eu só posso reconhecer o ativo quando ele é líquido e certo, já é certeza, não é nem provável, tá? O ativo, o passivo, quando ele é provável, você registra. O ativo, quando ele é provável, você divulga. Você só registra o ativo quando ele é líquido e certo. E eu sempre falo, não existe ativo futuro. Por que a gente não pode registrar um ativo futuro? A Márcia vai lembrar, eu falei bastante isso no treinamento, a Glaucia também, no exame de suficiência. Não existe ativo futuro. Porque quando você pega, fazendo analogia com o que o Alex falou, você pega o EBITDA, fala assim, não, a nossa capacidade de geração de caixa é 18 vezes. Perfeito. Gerou o caixa ou não? Uma coisa é você ter a capacidade, outra coisa é ele já ter sido gerado ou não. Certo? Percebe? Porque assim, foi o que aconteceu com a Enron. Quando você olha o caso da Enron, eles ganhavam bônus também lá, Alex, se você já estudou esse caso, né? Como é que eles ganhavam bônus? Eles ganhavam bônus pelas vendas que eles faziam da geração de energia e não necessariamente pela entrega ou pelo recebimento desses valores. Então, eles criaram um certo indicador, uma coisa interna lá, e eles faziam essa mensuração, ganhavam bônus em cima disso, mas é o que você falou, não era realizado ainda, o negócio não tinha sido realizado. Então, você tinha um bônus absurdo, que os caras ganhavam muito bem, em detrimento de ter uma transparência. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala, aí vamos falar de controladoria. Quando a gente fala de tomada de decisão, de controladoria, a gente tem que analisar as informações. O EBITDA, por si só, no meu entendimento, é somente um dado. Né? É um dado. Então, eu não posso pegar o EBITDA isoladamente, como a própria Daiane falou, e tomar decisão a partir dele. Agora, eu também não posso pegar um balanço, calcular um monte de indicadores e simplesmente falar, isso aqui é assim, é assado, aumentou ou diminuiu. Né? Não, se você faz isso, o que está acontecendo? Você está demonstrando alguma coisa
que primeiro, pode não ter acontecido, e segundo, é como a Daiane falou, né? Não vá tomar decisão por se baseando num único indicador. Não dá para você fazer isso. Mas tem um monte de modistas aí que fazem. Tem um monte de gente que é modinha, não, porque está na moda, vão fazer e tal. O mercado, todo mundo faz dessa maneira. Eu concordo que é muito mais modismo, as pessoas nem sabem, na verdade, o efeito do EBITDA dentro da companhia e falam assim, não, mas a minha empresa aqui, ela gera um EBITDA de 3 vezes, 5 vezes. Ah, legal. Ah, eu tenho uma capacidade de alavancagem de tantos X vezes aqui. Ah, bacana. Sabe o que acontece, Alex, complementando isso que você está falando? Eu falei bastante isso, sempre falo, as pessoas me perguntam assim, professor, devo fazer um curso de controladoria, uma pós em controladoria, acho que até comentei com você isso, ou uma pós em normas. Bom, eu sempre falo assim, se você tem experiência suficiente, se você tem uma equipe que você vai gerenciar, e você já faz isso e conhece normas, faça controladoria. Que, aliás, eu não consegui nem pôr ainda para rodar. Se Deus quiser, essa semana que vem vai estar rodando esse curso, né? E aí você tem a outra ponta, que é assim, você não tem ainda essa necessidade você não toma decisão tal, mas você não conhece normas. Eu tenho um amigo meu que ele é da área de controladoria, tá? Ele até já fez uma participação numa aula nossa aqui, quando a gente fez uma aula durante a semana. Ele falou assim, ele vive falando, ele é da área de tecnologia, viu, Alex? Ele fala assim, não, porque o importante é tecnologia, porque você tem as ferramentas, e essas ferramentas elas te dão suporte para você tomar decisão. Só que é o seguinte, claramente, né, é um colega, gosto muito dele, claramente você percebe que a pessoa que falta um pouco de conhecimento de normas, né? E muita gente diz que conhecer normas simplesmente teórico e tal. Eu penso da seguinte maneira, como é que eu tomo uma decisão no EBITDA ou sobre determinadas análises que a gente faz de indicadores e tal, se eu não conheço a estrutura do balanço? Saber o que é circulante e o que é não circulante, beleza, isso o pessoal sabe. Saber o que é ativo imobilizado, tudo bem, o pessoal sabe. Agora, por que eu mensuro a valor justo? Qual é o impacto do valor justo no resultado? Qual que é o impacto de eu ter lá uma vida útil maior ou menor? Por que eu tenho que calcular e como que eu devo considerar provisões? O que é provisão? Tá certo? Como é que eu considero, numa análise, ativos contingentes ou não? Percebe? Então, muita gente não tem esse conhecimento das normas e depois sai aí, por conta de modismo, fala, não, tem que ser assim, tem que ser assado, vamos tomar decisão assim. E aí, às vezes, você toma uma decisão errada. Né? É muito comum. Diga, Lilian. E geralmente quando acontece isso, não é contador, né? Porque hoje em dia o controller, ele pode ser o quê? Nada contra, mas é muito administrador. Eles não entendem do balanço e da importância e Economista, ignoram. né, Lilian? Não, mas economista é mais difícil, mas geralmente administrador tem uma visão ampla e aí não entende, eu acho, do balanço e acha que pode fazer tudo. É isso mesmo, é bem por aí. E aí eu vou além, viu Lilian? Você tem hoje controllers, eu diria assim para vocês, ó, controller, diretor financeiro, você não precisa necessariamente ser contador, tá? Tem muito administrador e tem muita gente da área de engenharia, tem muito engenheiro. Por quê? Porque os caras manjam muito de cálculo. Então, como esses caras manjam muito de cálculo, eles conseguem fazer análises, cruzamento de dados, você tem o BI, né? Você tem um monte de ferramentas aí que levam essas pessoas a ocuparem esse tipo de cargos. Então, hoje eu diria duas coisas. Falta para muitas dessas pessoas conhecimento contábil, porque realmente o pessoal toma decisão sem ter conhecimento contábil aprofundado, sem ter conhecimento de normas, como a gente estava falando. Isso é muito, mas muito comum. E outra, para você ter um cargo aí de diretor, de controller, muitas vezes é você falar inglês. Entendeu? Então, você tem um conhecimento, fala inglês, muito provavelmente você consegue um cargo de controller numa empresa um pouco menor, tal, né? Você não precisa nem ter muita experiência.
você consegue o cargo de controller. Por quê? Porque é basicamente o que eles dão valor. Então, você precisa saber fazer análise, você precisa saber fazer comparações, esse tipo de coisa. Se você fizer isso bem, você não precisa entender de balanço. Mas veja, desde que o seu balanço seja bem feito, auditoria, desde que tenha, né, assim, que te ajude aí um bom contador que entenda dos procedimentos contábeis, normas, aplicação, e você tem uma boa auditoria. Tá? Então isso ajuda. Mas que a gente vê muita gente tomando decisão que não é contador, que não tem conhecimento, tem muito, Lilian, tem demais isso. E aí acaba caindo nesses modismos aí, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí, não? Mais comentários? Muito bem. Seguindo, então, ó, na sequência, a outra coisa interessante, gente, quando a gente olha aqui, então, essa DRE, né, percebam que a gente não tem mais o que é operacional e não operacional, porque tudo é operacional, tá? Tudo a gente tem, faz parte da operação. Às vezes as pessoas podem falar assim, ah, mas minha venda de imobilizado é não operacional. Bom, não vou nem falar sobre o aspecto fiscal, tá? No aspecto fiscal é isso mesmo. Mas no aspecto contábil, veja, você comprou um bem para sua empresa com recursos da operação. Você usou aquele bem durante 10, 15, 20 anos, ele gerou recursos para a operação. E aí o resultado dessa venda, você em tese tem que comparar com a operação. Eu não entendo que um imobilizado na hora da venda, ele seja um resultado não operacional. Por quê? Tudo que está dentro da empresa, gente, de forma direta ou indireta, você não usa para operação, então tudo é operacional, tá? Esse é um ponto. Outro ponto que a gente tem, veja, o balanço, ele é classificado considerando ativos, grau de liquidez, e passivo, grau de exigibilidade. Gente, aqui na DRE, vocês conseguem identificar alguma forma de qual conta vem primeiro que a outra? Por que a DRE tem essa estrutura? Porque, ó, primeiro, nós começamos aqui com o item 1, ó, que é a receita, tá? O item 1, receita. Muito bem. Ó, eu só consigo, gente, ter a receita se eu tiver custos. O custo, ele é para gerar o meu produto, a minha mercadoria ou serviço. Então, na verdade, ó, se a gente colocar uma seta aqui assim, ó, tá? A conta ela vai estar mais para baixo ou mais para cima, quanto maior for a relação que ela tem com as receitas. Então, por exemplo, por que imposto de renda e contribuição social é basicamente a última linha? Porque imposto de renda e contribuição social, eles estão diretamente ligadas ao lucro e não ao faturamento, e não à receita. Então, você começa, ó, pode ver, você começa com receita bruta, deduções da receita. Lembrando que as deduções só existem se houver receita. Se você não tem receita, você não tem dedução. Depois, receita líquida. Custo. Sem custo, sem o meu produto, sem a minha mercadoria, eu não consigo ter a minha receita. Vamos colocar aqui na DRE. Depois, ó, vendas. Então, se eu tenho as despesas. Então, aqui, ó, esse primeiro passo aqui, ó, nós estamos falando da operação entre produto e geração de receita. Só que para isso, pessoal, eu preciso fazer o quê? Administrar, gerir. Então pode ver que eu tenho, ó, vendas gerais e administrativas. Então minha despesa de venda, ela vem antes, porque a minha despesa de venda, ela está mais próxima da despesa da receita. Depois as gerais e depois administrativas. Pode ver que só depois entram outras e só depois entra equivalência patrimonial. Perfeito? Então, essa mudança aqui, ó, depois, vejam que aqui eu tenho o resultado que seria o EBIT, né? E aqui entram, então, ó, tanto a receita quanto a despesa financeira, tá? Financeira. Aqui nós não estamos falando de itens que estão ligados com a receita. Depois, tributo sobre o lucro. Isso, ó, esses itens aqui, ó, se você for olhar, eles não têm nada a ver com a receita, tá? Isso aqui tem a ver com custo de capital e aqui tem a ver com o lucro. Mais ainda aqui embaixo, ó, nós estamos falando de operações descontinuadas. Operações descontinuadas, pessoal, zero
com as receitas. E aqui embaixo, né, você teria também os tributos sobre as operações descontinuadas. Então, aqui, se você pegar, isso aqui está no livro de Teoria da Contabilidade do professor Sérgio Diudícibus. Para quem já viu esse livro, é um livro mais antigo, é uma capinha verde, pelo menos a minha edição aqui. Esse livro de Teoria da Contabilidade, quer dizer, os mais novos são um pouquinho diferentes. Mas lá ele fala da estrutura da DRE. E quanto maior a relação dessas contas com a DRE, maior ou mais para cima ela vai estar na DRE. Sabiam disso aí, gente? Eu não sabia, não. Essa é a relação. Então, na hora que você vai classificar uma conta, você precisa saber, ela está mais próximo do lucro ou está mais próximo da receita? Né? Outra coisa que a gente tem aqui, um negócio novo que entrou na DRE, se a gente for pensar aqui, pessoal, ó, a gente tem essas operações descontinuadas aqui, ó, esses itens aqui. Deixa eu apagar esse restante aqui, né, as chamadas operações descontinuadas. O que são essas operações descontinuadas aqui? Ó? Vocês sabem, não? Sabem bem o que significa isso aí? Eu tenho um caso aqui na empresa, são as empresas que não estão em operação. É mais ou menos. Você que a gente já classifica, a gente coloca como descontinuadas lá no consolidado. Então, você já tinha me feito essa pergunta uma vez, não fez, Daiane? A gente até conversou por telefone, não foi? Foi. Então, e eu falei para você que, vou ver se eu lembro, que eu achava que não era operação descontinuada, né? Não, a gente falou sobre outro assunto. Era sobre outra coisa. Tá, vamos lá. O que é uma operação descontinuada, Daiane? São aquelas empresas que não estão operando. Não estão em atividade, mas elas existem. Nem no nosso caso aqui. Eu não sei se isso é descontinuada. A gente considera, assim, no consolidado. Então, tá, no consolidado? Uhum. Tá, eu tô pensando aqui, você está falando, eu tô pensando. O que é uma operação descontinuada? Alguém aí nunca ouviu falar desse termo, pessoal? Né? Podem escrever aí, pessoal. Tô achando vocês muito quietinhos aí e tal. Ó, o que é uma operação descontinuada? Por exemplo, o caso da Ford agora. A Ford é uma operação descontinuada aqui no Brasil. Entendeu? Então, quando você tem uma operação chamada descontinuada, é quando você tem os seus ativos, assim, você vai parar a sua empresa. Lembra que a gente falou da continuidade lá no começo da aula? Você tem a continuidade. Então, o contrário da continuidade é a descontinuidade. Então, uma operação descontinuada é aquela operação que vai ser encerrada, tá? Que você vai parar. Essas empresas que você falou, Daiane, ela tem ativos e passivos? Ela gera algum tipo de resultado, algum tipo de receita ou despesa? Ou ela só está no papel, essas empresas? Receita não, ela tem despesas. Tem despesa? Tem. Que tipo de despesa se ela está parada? Boa pergunta. Professor, essas empresas dela é o seguinte, elas têm despesa por quê? Para continuar com o contrato com a ANEEL. Se você encerrasse o contrato com a ANEEL, você perderia o registro de operação para distribuição da energia. Tá. Então, para você não perder esse registro, tem as taxas continuou bancando uma taxa altíssima lá, que chama TUST, né, que é rateado entre as empresas, para você continuar participando entre aspas, assim, um consórcio de empresas que transmitem a energia na rede. Legal. Para você poder continuar participando ali, você tem que continuar bancando aquela taxa. Como se fosse, como se fosse um consórcio, né? Você tem lá as empresas. Isso. E é uma decisão estratégica, né? Sim, é um valor, assim, consideravelmente alto para uma empresa que não tem operação. Porque, na verdade, né? ela teria que ter entrado em operação em 2017. Como teve alguns problemas financeiros, umas coisas com a Lava Jato, a empresa não conseguiu entrar em operação. Então, isso prejudicou totalmente a capacidade de geração da empresa e terminar os parques. Então, ela não conseguiu. E aí, assim, como a gente tem pretensão de continuar esse projeto mais para frente,
vamos continuar bancando aqui essa taxa, vai ficar tudo parado ali. Estrategicamente, até pensou em encerrar, ela não tem atividade. Ela não tem atividade alguma, porque ela nunca chegou a operar de fato. Mas ela teve construção, início de construção dos parques, tudo mais. Então, hoje, a maior parte da despesa dela é nesse quesito, e uma despesa, acho que era financeira, né, Lê? Que tem do empréstimo lá. Que ela E os empréstimos. Tá, e assim... Bem alto, né? Então, vamos lá. Então, ela tem ativos, essa empresa. Lá na contabilidade tem, mas se chegar lá no campo lá, não tem mais nada. Não tem nada. Porque deu um rolo lá com a GE. A GE saiu do Brasil. Ela faliu aqui, abriu falência. A Alstom comprou. E meio que não entregou tudo. Então, tem nada para ser compensado. Aí alguns ativos foram transferidos para terminar um outro parque, para colocar outro parque em atividade. Então, os aerogeradores que nós tínhamos, algumas coisas assim, ó, tira daqui, leva para o outro, termina o outro, coloca o outro lá em operação. E, teoricamente, eles estão registrados na nossa contabilidade, indevidamente, que eu também acho. Mas... esses ativos, na minha opinião, deveriam ser dados baixo. Se fisicamente eles não existem mais, deveria dar baixo. É o que diz o CPC 27, que a gente vai falar logo. Eu entendo que tem que dar baixo, você não tem mais o ativo. Então, tanto é que essas empresas são auditadas, né? E eu não sei por que a auditoria não sugeriu isso, né? Deveria. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu não entendo, Daiane, que essas empresas sejam operações descontinuadas, porque, primeiro, é uma operação que nunca continuou, nunca foi para frente, embora você tenha ali ativos e tal. Mas quando a gente pensa em operação descontinuada, é quando você vai fechar a empresa, você vai simplesmente, ou praticamente paralisar, né? É que a empresa talvez possa voltar a funcionar e ela tem despesa, né? Sim. Assim, eu precisaria pensar um pouco, mas eu não estou muito satisfeito. Né? A gente chama elas de empresas dormentes, né? Elas não estão funcionando, mas a qualquer momento você pode... Você tem toda a licitação, está tudo pronto, se colocar os ventiladorzão lá, gera energia. Então, por isso que eu acho que não é uma operação descontinuada, porque ela está parada por estratégia, não é isso? Em tese. A estratégia lá foi a falta de dinheiro mesmo, a parada. Não, mas assim, o que eu queria dizer é que ela está lá parada porque a gente vai utilizar para fazer outra coisa. Porque a administração quer, de alguma maneira, a administração pega essa empresa e, de alguma forma, digamos assim, beneficia a empresa, vamos falar assim. Né? Então, eu não vejo isso como uma operação descontinuada, não. Entendeu? A Ford aqui no Brasil é descontinuada agora. Por quê? Porque ela vai fechar, ela vai parar. Né? Então, eu pensaria um pouco mais nisso aí. Tá? Agora, quando você pega aqui, então, essa questão de operação descontinuada, nós não tínhamos aqui na nossa DRE, na nossa demonstração, antes de 2008. Isso entrou depois. Né, quando você vem com a implantação das normas. O que me parece muito interessante, né? Porque quando você vai pegar sua DRE e assim, você tem, por exemplo, a Ford. Então, a gente sabe que daqui para frente, tudo bem. Então, tem uma parte que ela tinha em estoque, que ela estava produzindo e que ela está vendendo. Então, esse valor aí é receita de vendas normal. Só que assim, ela tem uma série de ativos, ela tem uma série de outros itens que ela vai transformar em receita, mas é só dessa vez. Por quê? Porque ela está descontinuando, ela vai fechar. Então, todos esses resultados dessas operações, não estou falando de tributação, tá, gente? Porque, vamos lá, essas operações. Então, vamos lá, a Ford, ela vai vender os carros, os veículos, tal. Como ela já está num processo de descontinuada, né? Toda essa receita, a princípio, deveria, no meu entendimento, vir para cá. Por quê? Porque são operações que são descontinuadas. Só que, para fins fiscais, você tem toda a tributação, porque é uma venda normal, tal, né? Agora, imobilizado. Faz sentido eu lançar aqui em outras receitas e despesas operacionais? Não, porque você está descontinuando a empresa não vai mais funcionar. Entenderam? Então, do ponto de vista, digamos, técnico, para fins de análise, faz todo sentido eu fazer essa classificação em outros resultados
em operação descontinuada. O que não é, me parece, o caso nessas empresas de vocês, porque não é uma empresa que você pretende parar. O que precisaria era ajustar o balanço. Então, você tem imobilizado que não existe mais, tem que dar baixa. Se transferiu para outro parque lá, né? Então, você tem que dar baixa de uma e dar entrada em outra. Mas, se você ainda tem despesa, a empresa ela está gerando essas despesas. Ela de alguma maneira, vamos falar assim, ela não está descontinuada, pelo menos ainda, porque a hora que ela tiver, aí você efetivamente vai, como eu diria, fechar e você não vai ter mais gasto com ela. Mas aí é uma questão de análise, de discussão e de classificação, tá bom? Que mais? Dúvidas, pessoal, até aí? Não. Professor, uma linha de um produto, alguma operação que a empresa faça que não fará futuramente também pode ser classificada como descontinuada? Pode não, deve. Tá? Deve. Pelo seguinte, aí você vai me falar, tá, mas como que vai acontecer? Então, imagina o seguinte, você tem um determinado produto, tá? Você tem uma linha, acho que de perfume, um negócio assim, não é? Então, vamos imaginar que você, se não é, vamos assumir como exemplo aqui, a empresa tem um determinado perfume, produz um perfume, tá bom. Então, ela está produzindo. Aí ela fala assim, não, esse perfume aqui já tá fora de linha, vamos parar, não vamos publicar mais. Publicar não vamos mais produzir. Então, você tem ali, efetivamente, uma descontinuidade em um produto, não só na empresa inteira, tá? Muito bem. Então, vamos supor, falar assim, paramos de produzir. Então, tudo que você tem até ali vai ser receita de vendas, a princípio, porque dos produtos que você já tinha, pelo menos é assim que eu entendo. Você já tinha produzido, já teve o custo, e até aquele momento a operação não era descontinuada. Então, o que você vender vai estar lá em cima na receita de vendas. Agora, dali para frente, vamos supor que, embora eu estou falando de uma linha de perfume, vamos supor que ali eu estou desativando algumas máquinas que eu preciso vender, eu vou ter que demitir um funcionário ou outro, eu posso ter um custo ali de indenização de algum cliente, algum fornecedor, sei lá. Então, essas despesas que estariam relacionadas ao cancelamento desta linha de produto, aí sim, efetivamente, seria o gasto com operação não continuada. Entendeu, Daiane? Não é necessariamente só com a fábrica toda. No caso da Ford, nós estamos falando da fábrica toda. Mas isso pode ser, por exemplo, você pega uma montadora, você vê, a GM vai descontinuar, a Fiat vai descontinuar o Up, se não me engano. É Up, né? Não, Up não. Isso. É o Up. É o Up, mas Up é Volks, né? Volkswagen. O Up é Volkswagen. Então, a Volks vai descontinuar o Up. Então, por exemplo, imagina que você tem uma série de itens ali na linha de produção específica do Up que você não vai ter mais o que fazer, que você não consegue aplicar em outra linha. Então, aí você tem uma operação descontinuada e todo o resultado proveniente digamos, da venda, da realização desses ativos dessa operação é descontinuada. Entendeu? Fala, Daiane, você ia falar, eu te cortei. Não, perfeito. Eu fiz aqui o que a gente chama de mansplaining, não é? Mansplaining, não é? Quando a mulher está falando, o homem fica interrompendo, não é? Já viram isso daí, não? Enfim. Pessoal, tudo bem até aí, não? Tranquilo? Dúvidas? Aqui a gente começa a DRA, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, faltam 15 minutos para a gente finalizar. Eu gostaria de finalizar aqui, se vocês autorizarem, pelo seguinte, porque a gente vai começar a DRA, nós vamos falar um pouquinho, vocês podem ver que tem bastante slide aqui, ó, falando da DRA, né? Ó, tá vendo, ó? E a gente vai discutir esses números aqui, vai discutir esses termos que eles são um pouquinho mais complexos, e aí a gente vai ficar metade aqui, metade semana que vem. Então, se não tiver problema, eu gostaria de começar a partir da semana que vem. Pode ser, pessoal? Sim, por mim sim. Beleza? Professor, só uma dúvida em relação Pode falar. essa última linha que você estava falando da operação descontinuada. No caso ali da operação descontinuada, a gente insere o valor fechado ou você tem que praticamente fazer uma abertura de item de linha a linha ali, parcialmente, como se fosse praticamente uma outra DRE dentro da operação, operação descontinuada? Não. Quando você olha aqui, ó, vamos lá, ó. Depois quando você olha aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele fala assim, ó, tá vendo, ó? Mais ou menos resultado líquido das operações descontinuadas. Entendeu?
Então, o que eu vejo aqui? Você pode ter uma linha e colocar tudo ali naquela linha. Lógico que o ideal é você ter um controle à parte, né? Então, E com certeza a auditoria vai pedir um quadro para você com abrir. certeza, com certeza. Com certeza, mas não que você monte como se for... Eu entendi a sua pergunta, se você montaria como se fosse uma outra DRE. Não, eu não entendo dessa forma. Eu acho que você tem que fazer isso à parte e lá você vai colocar só o líquido. Né? Lá no CPC, aqui no CPC ele fala para você colocar o líquido lá na operação líquida, né? O resultado líquido, não linha a linha, não precisaria. Talvez para fins de disclosure, né? Para fins de facilitar a sua demonstração, você pode até colocar as principais. Essa palavra aí, essa palavra bonita aí, como é que é? Disclosure. Disclosure. Vamos ver se eu... Ó. Disclosure. O disclosure, o que é o disclosure, na verdade? É a forma como... É você apresentar suas demonstrações com transparência, entendeu? Você ser da melhor forma possível para que seja transparente os resultados. Não só resultados, né? As demonstrações como um todo. Então, o pessoal usa muito esse termo aí. Então, assim, para você ser mais transparente, Alex, acho que até você poderia colocar receitas e despesas, por exemplo. E, lógico, você ter controle à parte, porque, como você falou, a auditoria com certeza vai pedir isso para você, não tem jeito. Né? Eles vão exigir isso de você. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Beleza. Gente, agora só para a gente, então, finalizar... Bom, beleza. Então, eu vou finalizar aqui a gravação e vou fazer um comentário aí com vocês, tá? Então, pessoal, queria agradecer aí. Então, estou finalizando a gravação e na semana que vem a gente começa, então, com a DRA, tá bom?